Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 22 de março de 2023, uma quarta-feira, a Igreja celebra a memória como santo do dia de Santa Leia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desta santa. Pouco se conhece sobre a vida de Leia, mas sabe-se que era uma rica romana, que quando ficou viúva, ainda jovem, recusou um novo casamento, como era o costume na época, para se juntar a Marcela, abadesa de uma comunidade criada em sua própria residência em Aventino, Roma. O local depois se tornou um dos mosteiros fundados e dirigidos por Jerônimo, que se tornou depois São Jerônimo, doutor da Igreja e bispo de Hipona, na África do Norte, sucessor de Santo Agostinho, que também foi bispo na mesma cidade, e que viveu também por volta deste período do ano 384 na Cidade Eterna. Leia recusara ninguém menos do que Vécio Agório Pretestato, cônsul romano, designado prefeito da urbe, que lhe proporcionaria uma vida ainda mais luxuosa pelo prestígio e privilégios que envolviam aquele cargo. Leia teria uma vila inteira como moradia e incontáveis criados para atendê-la. Entretanto, ela preferiu viver numa cela pequena, fria e escura, com simplicidade, mas dedicada à oração, à caridade e à penitência. A jovem abandonou os finos vestidos para usar uma roupa tosca de saco rude e fazia questão de realizar as tarefas mais humildes, assumindo uma atitude de escrava para com as outras religiosas. Passava noites inteiras em oração e quando fazia obras boas, o fazia escondido, para não chamar a atenção de ninguém e não receber nenhuma recompensa ou reconhecimento pelos seus atos. Por isso, Leia foi eleita a Madre Superiora, trabalho que exerceu durante o resto de seus dias, com alegria, tranquilidade e a mesma humildade. Esses poucos dados sobre Leia estão contidos numa carta escrita pelo bispo Jerônimo, quando soube da sua morte em 384. Curiosamente, ela morreu em Roma no mesmo ano em que faleceu Vécio, o cônsul, rejeitado por ela. Na ocasião dessas mortes, Jerônimo já havia se retirado de Roma para viver solitariamente perto de Belém, depois de ter sido caluniado. Retirou-se para um mosteiro e continuou dirigindo o que havia fundado na residência romana. Na carta que ele enviou a essas religiosas, fez um paralelo entre as duas mortes, mostrando que antes o riquíssimo cônsul usava as mais finas vestes púrpuras e agora estava envolto em escuridão, enquanto Leia, antes vestida de rude roupa de saco, agora vivia na luz e na glória, por ter percorrido o caminho da santidade. Logo, ela foi venerada pelo povo que trazia Santa Leia no coração e na memória. Até porque era difícil compreender, mesmo depois de passado tanto tempo, a troca que fizera do posto de primeira-dama romana pela de abnegação de uma monja. Contudo, foi assim que Santa Leia escolheu viver. Na entrega total ao Senhor, ela encontrou a maneira de alcançar seu lugar ao lado de Deus na eternidade, elogiada muito por São Jerônimo. Santa Leia, rogai por nós. Uma oração. Rogamos pelo exemplo de Santa Leia, que, embora fosse superiora, colocou-se como escrava das outras religiosas. Saibamos também nós encontrar-nos alegria em servir e, em todas as circunstâncias, exercer a verdadeira caridade. Amém. Além de Santa Leia, de acordo com o Martirológio Romano, temos hoje também a memória de outros beatos e santos. Vamos conhecer um pouco deles. A comemoração de Santo Epafrodito, a quem o apóstolo São Paulo chama irmão, colaborador
e companheiro de combate. Isto no primeiro século. Perto de Narbonne, o sepultamento de São Paulo, bispo, século III. Na Galácia, atual Turquia, os santos Calínico e Basilissa, mártires, data incerta. Em Ankara, também na Galácia, São Basílio, presbítero e mártir, que durante todo o mandato do imperador Constâncio resistiu fortemente aos arianos, e em seguida, no tempo do imperador Juliano, tendo orado a Deus para que nenhum cristão se afastasse da fé, foi preso e entregue ao procônsul da província, e depois de muitos tormentos, consumou o seu martírio, ano 362. Santa Leia, que já relatamos, ano 383. Depois em Osimo, no Piceno, Marcas, Itália, São Benvindo Scotivoli, bispo, que eleito pelo Papa Urbano IV para esta sede, conciliou a paz entre os cidadãos e, conforme o espírito dos frades menores, quis morrer sobre a terra nua, ano 1282. Em Londres, na Inglaterra, São Nicolau Owen, religioso da Companhia de Jesus e mártir, que durante muitos anos construiu refúgios para esconder os sacerdotes. E por isso, no reinado de Jaime I, depois de ser encarcerado e durissimamente torturado e finalmente lançado no cavalete, foi gloriosamente ao encontro de Cristo Senhor, ano 1606. Em Angers, na França, o beato Francisco Chartier, presbítero e mártir, que durante a Revolução Francesa morreu decapitado em ódio ao sacerdócio, ano 1794. No campo de concentração de Stutthof, perto de Gdansk, na Polônia, os beatos Mariano Gorecki e Bronisław Komorowski, presbíteros e mártires, que durante a ocupação militar da sua pátria, por sequazes de uma doutrina hostil à religião, foram fuzilados em ódio à fé cristã, ano 1940. Em Münster, na Alemanha, o beato Clemente Augusto Graf von Galen, bispo, que refletiu entre o clero e o povo a imagem evangélica do bom pastor. Lutou abertamente contra os erros do nacionalsocialismo e contra a violação dos direitos do homem e da igreja, e pela sua coragem foi chamado o Leão de Münster, ano 1947. Santa Leia e demais beatos e santos que a igreja celebra neste dia 22 de março, rogai por nós.